Hoje vamos para o início do século XX, então sente-se enquanto vamos para os Estados Unidos da América. Oceana Wardlaw Martin Sneed, conhecida por todos como Ossie, nasceu em setembro de 1885. Seu pai se chamava Coronel Robert Maxwell Martin e havia lutado na Guerra Civil Americana, e sua mãe se chamava Caroline e era filha de um juiz da Suprema Corte. Quando Ossie era jovem, ela morava com seus pais em uma casa muito grande em Louisville, Kentucky. No entanto, a casa misteriosamente pegou fogo, então, no final do século XIX, a família se mudou para Nova York. Ossie também tinha um irmão chamado Hugh, mas ele morreu de forma um tanto estranha quando tinha apenas 7 anos de idade, supostamente ao cair da escada. Sua vida estava assegurada e, após o infeliz acidente, a companhia de seguros pagou aos pais de Ossie $22 mil, então todos se mudaram para Manhattan. No entanto, a tragédia os seguiu e logo após chegarem em sua nova casa, o pai de Ossie morreu em circunstâncias igualmente misteriosas. Os vizinhos contaram à polícia que ouviram um estrondo e foram ver o que tinha acontecido na casa Wardlaw. Eles encontraram Caroline em pé sobre o corpo inconsciente do marido e o jovem Ossie chorando por perto. Quando Ossie tentou dizer algo, sua mãe olhou para ela e disse: "Lembre-se." A polícia concluiu que a morte foi acidental. A mãe de Ossie, Caroline, era originalmente da Virgínia e havia nascido em uma família antiga e estabelecida. Então, após a morte de seu marido, ela arrumou suas coisas e, junto com sua filha, mudou-se para Murfreesboro, no Tennessee. A irmã de Caroline, Virginia Wardlaw, já morava lá. Ela era solteira e dirigia o Saul College, que era uma escola interna muito respeitada para jovens senhoritas. Caroline tinha uma irmã chamada Mary, que também trabalhava lá. As duas mantiveram a excelente reputação da escola. Era bem administrada e bem gerida, e Virginia e Mary eram benquistas e respeitadas. Virginia sugeriu que Caroline estendesse suas visitas para ajudar na administração da escola. A decisão de oferecer emprego à sua irmã parecia um tanto estranha, pois Caroline era uma pessoa errática e um tanto inconfiável. Mas ela assumiu seu posto com muito entusiasmo. Ela também matriculou Ossie na escola, mas com o passar do tempo, Ossie era vista cada vez menos e passava a maior parte do tempo na casa da tia. Era como se ela tivesse se isolado da sociedade. Caroline logo iniciou mudanças no currículo escolar. Ela também realocou os alunos para salas diferentes e, estranhamente, começou a trancar as portas com cadeados. O comportamento dela parecia afetar suas irmãs, e logo todas as três começaram a se vestir de preto e a perambular pelos corredores, fazendo visitas súbitas e surpresas aos quartos das jovens. Os alunos logo começaram a se referir a elas como as irmãs de preto. Os alunos compartilhavam histórias estranhas entre si. Uma contava como as irmãs, vestidas de preto e fortemente veladas, iam ao cemitério perene à noite e se reuniam ao redor de um túmulo onde entoavam palavras ilegíveis. Outros contavam como elas andavam pelo terreno da escola à noite, vestidas com seus longos vestidos pretos e usando seus véus. Os estranhos hábitos das irmãs e a má gestão financeira de Caroline significavam que a reputação do colégio começou a sofrer e o número de alunos caiu. Então, em 1907, o Conselho de Governadores as demitiu. Mary então retornou para a Geórgia, mas Virginia logo encontrou outra posição como diretora no Montgomery Female College, em Christiansburg. Essa era outra renomada escola interna para moças, e Virginia convidou Caroline e Ossie para acompanhá-la. Ossie tinha 2 primos chamados Fletcher e John Sneed. Eles eram filhos de sua tia Mary. Os 2 rapazes moravam em Linville, Tennessee, e eram casados com as irmãs Anna e Vashti McLaurin. Mas logo após se mudar para Christiansburg, Caroline Wardlaw visitou John e pediu a ele que lecionasse na faculdade. Relutantemente e contra a vontade de sua esposa Anna, ele concordou. Anna, no entanto, permaneceu em Linville. John parecia sentir falta de sua esposa e se tornou um personagem sério e reservado que parecia estar sob o controle de suas tias.
Seu comportamento se tornou estranho e, em uma viagem com sua tia Caroline, ele caiu de um trem perto da cidade de Roanoke. Logo surgiram rumores conflitantes de que ele havia sido empurrado ou que ele havia pulado. Algumas semanas depois, ele ficou preso em uma cisterna. Ao tirar medidas para o abastecimento de água da escola, ele foi resgatado pelo zelador, mas novamente as pessoas questionaram se isso havia sido por conta própria. Numa manhã, ele foi encontrado no chão do seu quarto na faculdade, com suas roupas de dormir em chamas, cobertas com óleo de lâmpada. Os médicos tentaram tratar e confortá-lo, mas 3 horas após ser encontrado, ele morreu devido aos seus extensos ferimentos. A polícia foi chamada e a irmã sugeriu que o incidente foi um acidente, mas a esposa de John, Anna, e a companhia de seguros suspeitaram que algo inapropriado havia acontecido. No entanto, a polícia não investigou realmente o incidente, pois Virginia e Caroline eram de uma família altamente respeitada e bem estabelecida, e conhecidas por serem membros respeitáveis e cumpridores da lei na comunidade. As irmãs receberam um pagamento de seguro de $12.000. Caroline voltou para Linville e insistiu que Fletcher, irmão de John, a acompanhasse para resolver questões de propriedade da família. Ele retornou relutantemente com sua tia, mas estranhamente cessou a comunicação com sua esposa. Tempos depois, o casal divorciou-se. Em Christiansburg, Fletcher passou um tempo com Ozzy. Eles eram primos de primeiro grau, então já se conheciam muito bem e eventualmente se casaram. Um ano depois, Ozzy deu à luz a uma filha, mas o bebê foi tirado dela, e alguns dias depois, sua mãe a informou que o bebê havia morrido tragicamente. A essa altura, a faculdade estava sofrendo com o comportamento bizarro das irmãs e a má administração financeira de Caroline. Em 1908, com sua reputação em queda, com a queda no número de alunos, as irmãs não tiveram escolha senão partir. Então elas arrumaram suas malas e, junto com Fletcher e Ozzy, partiram para Nova York. Neste momento, Ozzy estava grávida novamente e foi morar com sua mãe e tia Virginia no Brooklyn. Ozzy, no entanto, ainda estava desolada com a perda de sua filha. E em vez de ser consolada por seu marido, Fletcher se mudou para o Canadá, sob o pretexto de que tinha uma melhor chance de obter uma boa posição. Sua relação com sua mãe e tias não era boa e, com sua tristeza pelo desaparecimento de seu marido, seu ânimo afundou. Sua condição piorou quando sua mãe lhe deu a notícia de que seu marido Fletcher havia morrido no Canadá. Então sua mãe, Caroline, chamou um médico para vê-la. O médico se chamava Dr. William Pettit. Ele chegou à casa e encontrou uma mulher muito doente e grávida. Ele logo constatou que ela estava sofrendo de depressão, mas também estava muito fraca e frágil. Estranhamente, ela estava desnutrida. Ele percebeu que ela aparentava temer a mãe e a tia. Dr. Pettit visitou Ozzy em várias ocasiões, mas em cada visita ele descobriu que as instruções que ele havia deixado com a mãe dela, que era responsável por seu cuidado, não foram seguidas e sua condição não melhorou. A família então se mudou para Nova Jersey. Ozzy ainda estava mental e fisicamente fraca. O Dr. Pettit voltou para vê-la e insistiu que ela recebesse o devido cuidado. Sua mãe, Caroline, no entanto, não concordou com o diagnóstico dele e informou que não precisava mais dos seus serviços e buscaria a opinião de outro médico. Ela também não o pagou. Ozzy teve seu segundo filho. O bebê era um menino que ela chamou de David. Mas as irmãs tiraram ele da mãe e o colocaram em um hospital e quando ele ficou mais forte, foi para um orfanato. Eles entraram em contato com outro médico que também diagnosticou desnutrição e deu comida para Ozzy, mas novamente ele foi dispensado pela mãe de Ozzy. O médico, no entanto, estava tão preocupado com o bem-estar dela que até tentou levar comida para ela escalando uma janela aberta no andar de cima, mas a mãe e as tias dela disseram para ele parar de ligar. O médico contatou um advogado que o aconselhou a cessar seu interesse em Ozzy, como se a família não quisesse sua visita. Nada podia ser feito. A condição de Ozzy piorou. Ela ficou deprimida e mais debilitada. Assim, as irmãs mais uma vez buscaram a ajuda do Dr. Pettit.
Ele encontrou a paciente em um estado lamentável e a medicou com grandes quantidades de morfina. Ela não estava mais grávida. Ozzy informou a ele que sua mãe havia levado o bebê para o hospital. Virginia disse a Dr. Petit para fazer Ozzy entender que ela estava morrendo e deveria fazer um testamento. Ela acrescentou que o faria beneficiário e ele receberia $1.000. O médico recusou a oferta e, em vez disso, instruiu que uma enfermeira fosse trazida para cuidar de Ozzy. A enfermeira chegou, mas antes que o dia terminasse, ela foi demitida por Caroline. Em setembro de 1909, Caroline contatou um advogado chamado Julius Caraba e pediu a ele que ajudasse sua filha a fazer um testamento. Quando o advogado chegou, ele viu uma jovem muito magra e desanimada deitada na cama, onde sua mãe e tias, vestidas de preto, rezavam por ela. Após as orações, Virginia perguntou a Ozzy se ela queria fazer um novo testamento, ao que Ozzy concordou, mas o advogado estava mais preocupado com a saúde da jovem. E aconselhou as irmãs a dar-lhe alguma comida e chamar um médico, ao que as irmãs responderam que não tinham dinheiro suficiente para nenhum dos dois. O advogado se ofereceu para pagar pela comida e tratamento, mas as irmãs recusaram. Quando ficou sozinha com Ozzy, ela conseguiu dizer-lhe que já tinha um testamento e entregou-o a ele. Ela havia deixado tudo para sua avó. Ozzy enfraquecia a cada dia. Sua vida tinha ido de uma tragédia para outra, e ela passava todos os dias na cama, mal comendo. A vida da bonita jovem de 24 anos havia se transformado em uma existência sombria de entrar e sair da consciência e receber doses desnecessárias de morfina de sua mãe. Caroline, Virginia e Ozzy se estabeleceram em uma casa na Rua 14 Leste, número 89, em East Orange, Nova Jersey. Não havia aquecimento ou gás para cozinhar e o lugar não tinha muitos móveis. Em 29 de novembro de 1909, o médico Dr. Horace Simmons foi chamado à propriedade. Ele foi recebido por Virginia, que estava vestida de preto, e foi levado para o banheiro. Lá ele viu uma jovem mulher, frágil e muito magra, morta na banheira. Ela parecia ter se afogado no chão. Havia uma pilha de roupas cuidadosamente dobradas com um bilhete preso em cima que dizia: "No ano passado, minha pequena filha morreu, outros queridos e próximos se foram antes eu tenho estado prostrado com a doença por muito tempo. Quando você ler isso, eu já não estarei mais aqui. Não se lamente por mim. Alegre-se comigo, que a morte traz um alívio abençoado da dor e do sofrimento maior do que eu posso suportar." A nota foi assinada: Octavio M. Sneed. O médico questionou Virginia e ficou um tanto preocupado com suas respostas casuais. Então, quando ele deixou a casa, entrou em contato com a polícia e informou sobre as suspeitas que tinha em relação à morte da jovem senhora. O sargento William O'Neill foi à casa. Ele bateu na porta e foi recebido por uma mulher vestida de preto e coberta por um véu. Ela questionou o sargento sobre o que ele estava fazendo na casa e quando ele disse que estava investigando a morte de uma jovem, ela o levou relutantemente até o banheiro. Ele inspecionou a cena, depois olhou para o resto da casa. Ele notou a falta de móveis e quando foi para a sala de estar, mal havia comida. O sargento O'Neill questionou Virginia e ela contou a ele sobre a vida trágica de Ozzy, perdendo 2 filhos e um marido, o que a levou a um estado de depressão. Ele perguntou a ela quando Ozzy havia morrido, ao que ela respondeu que foi mais cedo naquele dia, mas o Dr. Simmons já havia informado a polícia que ela estava morta pelo menos 24 horas antes de ele chegar. Quando o sargento a informou sobre o que o médico descobriu, ela disse que ela pode ter morrido no dia anterior, pois ela havia aquecido a água para o banho de Ozzy, mas não a descobriu até hoje. Ela admitiu que não havia saído da propriedade durante esse tempo e disse que não tinha motivo para subir as escadas, mesmo que este fosse o único banheiro da casa. O sargento O'Neill levou Virginia à delegacia para mais questionamentos. Ele também mandou oficiais revistarem a casa. Lá eles encontraram muitas apólices de seguro feitas em nome da jovem falecida e a polícia considerou que poderia haver mais no caso da jovem encontrada morta na banheira.
Eles rastrearam o Dr. Petik e expôs suas preocupações. E relatou à polícia que uma irmã maltratava a Ozzy. Eles também rastrearam Mary Sneed, que estava cuidando de sua mãe idosa. Quando os resultados da autópsia foram divulgados, eles mostraram que, no momento da morte, Ozzy Sneed estava sofrendo de desnutrição severa. A nota que ela havia deixado em cima de suas roupas no banheiro também se mostrou interessante, pois especialistas em caligrafia puderam provar que ela havia sido escrita com uma caneta e assinada com outra. A polícia acabou encontrando Caroline, mãe de Ozzy. Ela estava hospedada em um hotel e registrada sob o nome de Sra. Leading. Ela trabalhava em uma escola. No entanto, seu emprego estava em processo de ser encerrado, aparentemente devido à incapacidade mental. A polícia revistou o quarto dela e encontrou mais apólices de seguro e quase uma centena de notas, muito semelhantes à encontrada com o objeto do crime. Há também cartas de seguradoras informando a Caroline que as apólices serão encerradas, a menos que ela atualize os pagamentos dos prêmios. Com essas evidências, as 3 irmãs foram acusadas de assassinato. A imprensa logo se apossou da história e ela virou notícia de primeira página. Eles estavam fascinados pela vida estranha e trágica de Ozzy. Eles apelidaram o caso de Mistério da Banheira. Os jornalistas examinariam todos os ângulos para tentar obter as manchetes mais sensacionais, e um descobriu que Fletcher Wardlaw Sneed, marido de Ozzy, que aparentemente estava morto, estava na verdade vivo e bem, morando na cidade de St. Catharines, em Ontário, Canadá, e trabalhando em um hotel. A polícia o entrevistou, mas concluiu que ele não tinha nenhuma conexão com a morte de sua esposa, Ozzy Sneed. Os jornalistas também afirmaram que o contrato de aluguel da propriedade onde Ozzy morava com sua tia expirou no dia em que ela morreu e que 3 apólices de seguro de vida adicionais foram feitas no dia anterior. Virginia, na prisão à espera de julgamento, recusou-se a comer. Assim como sua sobrinha havia feito, ela se tornou mais fraca e frágil e no dia 12 de agosto de 1910, ela morreu em sua cela. Seu corpo foi enviado para Christiansburg, Virgínia, para ser enterrado no cemitério Sunset. Em janeiro de 1911, Caroline Wardlaw Martin, mãe de Ozzy, concordou em se declarar culpada por homicídio culposo perante o tribunal. E foi condenada a 7 anos na prisão estadual em Trenton, Nova Jersey. Ela esperava uma curta pena de prisão. E ficou indignada quando recebeu a sentença de 7 anos e gritou para o juiz: "Eu sou inocente. Nunca machuquei minha filha ou qualquer outra pessoa, viva ou morta." 1 ano após sua sentença, ela foi declarada mentalmente instável e, em 18 de maio de 1912, foi transferida para o asilo de Trenton, onde morreu em 20 de junho de 1913. O acordo de delação premiada de Caroline resultou na absolvição de sua irmã Mary Sneed, tia e sogra de Ozzy, de todas as acusações por uma tecnicidade. Ela então se mudou para o Colorado. No entanto, a estranha história de Mary e da família não terminou aí, pois em 1930, um funcionário do First National Bank de Murfreesboro abriu uma caixa de segurança que continha 3 diamantes soltos, 2 broches de ouro incrustados de diamantes, uma pequena bolsa preta e uma luva preta de um dedo, que tinha uma etiqueta com o nome Virginia Wardlaw escrito nela. Eventualmente, Mary Wardlaw Sneed saiu do isolamento para reivindicar os objetos de valor. Em uma entrevista a um jornal local, ela disse que as joias haviam sido roubadas por um estudante que ela afirmou conhecer, mas se recusou a identificar, e suspeitava que essa pessoa não queria ser descoberta. Então, depositou-as em uma caixa de segurança para que eventualmente fossem encontradas e devolvidas. Esta explicação foi descartada pela imprensa como uma tentativa de lançar uma luz favorável e simpática sobre o bom nome da família. A imprensa especulou que Virginia Wardlaw havia colocado os itens no banco na tentativa de manter algo longe de sua irmã Caroline. Os itens foram vendidos e os lucros reivindicados pelos credores das irmãs. Mary também disse aos repórteres que sua irmã Virginia era um anjo na terra, mas que Caroline estava louca há anos.
e deveria ter sido levada para uma instituição. Mas ela disse que Virginia pensava que poderia cuidar dela, pois eram uma família orgulhosa e distinta, e queriam manter tais infortúnios familiares em silêncio. Ela acrescentou que não considerava o afogamento de Sis Need um assassinato, ressaltando que, na época, estava fora, e os únicos que sabiam exatamente o ocorrido naquele dia terrível agora estavam mortos. Mary Sneed morreu em 1937, aos 87 anos de idade. Seu filho Fletcher, que era marido de Ozzy, deixou o Canadá e foi morar em Los Angeles. Ele faleceu em 12 de janeiro de 1955, aos 79 anos. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e eu verei vocês no próximo Briefcase.